A gente não gosta de correr poucos perigos, né? A gente não vê grandes barbaridades no floral. Por quê? O floral não tem reação química no corpo. Então, assim, o mais que vai acontecer... Um bem-estar, ele vai causar de qualquer forma. O que pode acontecer com o floral? Talvez eu não fiz um bom contato, não fiz uma boa anamnese, não fiz ali uma boa eleição das minhas essências que eu vou usar na sua fórmula. O que pode acontecer? Eu não cheguei onde eu queria com você. Isso pode acontecer. Mas que você vai ter um problema, uma reação, vai cair dura, vai ter uma catarse. Não. Agora, com óleo, que é mais perigoso, o pessoal adora. Que aí você pode ter um problema, uma reação alérgica imensa. É perigoso. Você está ingerindo é químico, gente. É perigoso. É um remédio mesmo, sabe? De certa maneira. Então, isso é meio perigoso. Aí eu acho assim, que hoje é onde entra, por exemplo, programas igual de vocês, por exemplo, que trabalham nesse processo reeducativo, eu vejo dessa forma. Né? Que faz pelo menos as pessoas pensarem. Eu acho isso o principal, a gente precisa pensar mais. A gente não pensa mais nada. Isso eu percebo, por exemplo, eu trabalho numa escola de astrologia, obviamente, já fui estudante, estudo astrologia ainda. E a gente percebe a necessidade das pessoas cada vez mais de coisas prontas. A ponto de questionar isso às vezes. Falar assim, nossa, mas não vai vir já? Pronto, já quero saber que o planeta ali faz isso aqui, que faz isso lá. Não vai ter PowerPoint, né? Exato. Aí quando você... Manda pro PowerPoint. Exatamente. É quase vício. Mas ele quer uma coisa pronta mesmo. Ele não quer pensar, sabe? É onde ele tem dificuldade. Porque a astrologia, independente do segmento que você faça de astrologia, é necessário que você pense. Sim. Eu preciso olhar aquela simbologia e pensar. Falar, bom, aquilo com aquilo tem essa possibilidade. Mas isso confirma? Não confirma. Nessa situação, talvez não. Aqui sim. Então você tem que pensar. A gente não pensa mais. Eu acho que a mídia contribui um pouco para isso também. A gente vive muito ali, né? Sim. Por exemplo, assim, né? Agora, eu sou uma topeira com coisa de internet nesse sentido de algoritmos e o que engaja, o que não engaja. E aí eu tô reformulando a minha página profissional e tal, e eu tava conversando com um colega sobre isso, e a primeira coisa que eu vi foi sobre isso. Ó, você precisa fazer assim, porque isso aqui engaja, você tem que tomar cuidado com o jeito que você vai falar, você tem que fazer não sei o quê. Eu falo, gente, mas... eu me senti acorrentada, eu não sei fazer. Você tem que já estar pensando o que ele vai querer. Não, isso aqui ele vai gostar, aí na hora certa eu ponho isso. Não, isso aqui eu vou esperar. E tem um horário pra postar. Que tal horário a pessoa não vê. Tem que ser nesse horário que é o horário do almoço. A pessoa tá mexendo no celular. Falo, e qual é o seu público também, né? Exato, eu fico chocado com isso. Eu falo, caramba, como assim? Uma coisa que a gente percebeu, até por curiosidade, a gente tem um público que assiste 5 horas da manhã o podcast. Olha que é muito estranho. Hora mais, né? Aí nós entendemos que era importante subir shorts às 4 da manhã, às 5 da manhã. Olha, para as pessoas acessarem. Porque elas gostam de assistir o nosso programa também nesse horário. Então, assim, é uma coisa que eu não sabia que você gostava tanto da madrugada como eu, né? E é um pessoal que eu não cheguei até às 5, mas os episódios que eu assisti foi por volta da meia-noite. Mas pra antes de dormir ali, eu vou assistir, quero conhecer. Tem muita gente que gosta de assistir o nosso programa na madrugada. Interessante que a gente tá falando aqui, vou voltar um pouquinho no assunto, mas entra muito na questão do quanto conhecimento é superficial e ele cria estereótipos. Porque hoje a gente tem tantos estereótipos dos signos. Tudo, né? Eu acho que até foi antes da pandemia, chegou até na mídia, foi bem problemático e polêmico, de uma empresa que não contratava pessoas que eram tipo de Áries, ou não contratava quem era de... Não lembro quais signos, mas queria contratar gente dos signos de terra. E, gente, não é muito superficial, não é? Isso, por causa dessa empresa eu sofri uma tirada muito grande de um amigo meu que é cético, mas a astrologia, antes de mais nada, também é uma coisa que você ser cético não faz a mínima diferença, porque ela não precisa de crença pra funcionar, então tá tudo certo. E ele falou, tá vendo isso daí que vocês fazem? Eu falei, vocês o quê? Não fui eu? Né? Mas ele falou, tá vendo isso? Não funciona e tal, olha que absurdo, é um preconceito. E realmente, é lastimável, né? Não tenho o que falar. Era só o que faltava, né? Era o conhecimento mais superficial do E o pior é que tem campos aí da astrologia que estuda astrologia vocacional, que estuda astrologia empresarial, que estuda astrologia com recursos humanos, mas eu tenho certeza que não é nesse intuito. E nem com esse caráter. Você não entra aqui. E não com esse caráter, né? Exatamente. É terrível isso, mas olha que perigoso isso, né? Mas o mais perigoso, eu acho, assim, em todos os sentidos, é que ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada, né? A gente joga lá uma bomba. Acho que é por isso que a gente é tão vítima de fake news em todos os sentidos, né?
em todos os sentidos, esotericamente, entre outros aspectos, né? Que até falando da formação, que você falou que cria estereótipos, a gente vê isso também em áreas do saber, muito ligados ao esoterismo, que teria tudo para funcionar muito bem. E que as pessoas deturpam, né, de uma maneira desagradável. Por exemplo, uma dessas experiências eu tenho convivido com o pessoal, por exemplo, Tantra, por exemplo. É uma coisa que está totalmente deturpada, até você entender o que significa, que tem toda uma simbologia. É que eu acho que tem uma coisa também que o pessoal faz aqui, eu já ouvi isso em conversa, gente, assim, ó, a gente na terapia floral entra em contato com pessoas de fora do Brasil, né? Então eles têm algumas pessoas, não todo mundo, não estou generalizando, lógico, mas algumas pessoas têm uma ideia de que a gente aqui é meio que presa fácil, sabe? Então eu vou copiar uma ideia qualquer ali, eu vou, né, mudar um nome aqui, vem aqui, pum, eles vão adorar. Isso é um crime, cara. Sim. Faz muito sentido o que você está falando, viu? Infelizmente faz muito sentido. Você vê muito isso. Mas isso tem muito a ver com a formação de base. De levar por brasileiro, na construção da cidadania do brasileiro, isso é esse senso, também, esse senso crítico, o senso dos argumentos com valor, argumentos embasados em fontes reais e sérias. Então eu acho que é uma crise, infelizmente, que a gente tem que ainda superar, porque aí é aquilo, né? Qualquer um que oferece, você sempre vai ter alguém para consumir. Eu, graças a Deus, assim, por ter esse contato... E minha mãe sempre foi muito mente aberta nesse sentido. E por nascer já num lugar meio diferente, de viver uma vida de religiosidade com Umbanda e tal, e ter contato com pessoas de Umbanda, que eu não levei a espiritualidade, também é uma religião muito natural, né? Então já a natureza sempre estava ali comigo. Mas eu penso assim, que se eu não tivesse isso, como é que eu ia chegar num lugar legal? Porque, graças a Deus, assim, cara, eu entrei já numa escola legal de astrologia, com uma formação muito boa. E a gente conversa com outras pessoas, às vezes, que teve muitas cabeçadas com astrologia. Muitas mesmo. Mas é isso mesmo. Tem que procurar lugar que tenha qualidade, que tenha referência. E hoje a gente tem como buscar essas informações. A gente tem acesso à informação, né? E assim, tudo que é muito barato, cara, desconfia. E milagres, né? Milagres não existem. Milagre não existe. Desconfia. Aquela cura milagrosa, aquela coisa assim, não sofra mais com isso, né? É uma coisa, parece comercial de site de e-commerce, né? Isso aí. Pare o que você está fazendo agora. Nesse momento, você tem 10 minutos. Exatamente. Pra tomar a decisão. Né? Arrasta pra cima para o meu código. Tem isso agora. E eles põem pouco tempo pra você não pensar muito, né? Você já ir lá e consumir. Absurda, né? A gente tá meio que rato de laboratório, né? Isso. Mas é isso, cara. É esse senso que a gente precisa pensar, né? E sobre até... Cara, sei lá, eu observo muito. Uma coisa que a astrologia me ensinou, não sei se pra outras pessoas, mas pra mim, a astrologia, ela me ensinou a observar. Você tem que observar tudo, porque a astrologia é observação. Então, eu tenho que estar observando as pessoas, eu tenho que estar observando as notícias, eu tenho que estar observando como as pessoas conversam. E, cara, você vai observando algumas coisas, você vê, assim, umas coisas que você fala, gente, é uma coisa muito antiga, mas a gente vive, tipo, espécie de coliseus hoje, modernos, né? Rinhas de galos modernas, assim. Disfarçadas de entretenimento, disfarçados de conhecimento. É muito complicado. Eu já vi os realities aí, né? Sim, cara. Tem todo tipo, né? Hoje tem todo tipo. Tem reality de tudo, né? Tem reality que acompanha pessoas, tem reality de animais, tem reality de cozinha, e entre outros. E sim, alguns desses realities a proposta é essa. E é um coliseu, né? Porque por exemplo, tem alguns reality shows que se a pessoa vai lá e ela não dá uma polêmica, um barraco, ela é tranquila. Ela não acontece. Ela vira planta, né? Essa é a coisa. E a gente fica frustrado, né? Falando, nossa, gente, é emoção, cadê? Ninguém vai dar na cara de ninguém. Cadê a polêmica? Como é que vai jogar água nela, né? Quando vai dar uma panelada nele, né? Aquela coisa, né? Mas isso fala muito da gente hoje, como é que a gente tá lidando. E isso pra mim é a espiritualidade de fato. Sabe? Eu acho que é isso.